Bom dia. Bom dia para todos vocês que conseguiram acordar tão cedo, certo? Uma palestra 10h30 da manhã na Campus Party, né? Difícil, mas obrigado por terem vindo. Só para começar, eu queria dizer que eu vou ter um problema muito sério para fazer essa palestra, que eu fui ali buscar café para me preparar e a hora que eu cheguei tinha acabado. Então assim, eles já repuseram, se alguém quiser buscar para mim, tá? Minha caneca tá aqui, legal? Então vamos lá. Bom, eu sou o André Noel, do Vida de Programador, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência nas redes sociais e tal, o que eu aprendi com isso, o que me proporcionou. Só para começar um pouco mais descontraído e tal, quem de vocês aqui já conhece o Vida de Programador? Que bonitinho, hein? Legal. E quem de vocês já conhecia essa minha carinha? Não, na verdade sim, quem não conhecia, quem nunca tinha me visto nem nada. Tá, pra vocês, gente, desculpa, tá? Por ser assim e tal. Tem gente que espera alguma coisa legal e aí decepciona. Bom dia. Então assim, pra parecer que é uma coisa legal aqui, o pessoal achar coisa legal, vamos fazer aquele ô legal? Vamos lá. Ô! Ô! Bacana, agora podemos começar. Legal. Então tá bom, a palestra hoje é lá e de volta outra vez em 140 caracteres. Bom, para começar do começo certinho, quem sou eu? Eu sou o André Noel, certo? Eu sou o autor do Vida de Programador, esse cara bonito aqui, ó. Essa caricatura tá bem bonita porque não fui eu que fiz, certo? Tem aqui a propagandinha aqui, o feito por Bruno, ele me mandou de presente. Então eu sou o autor do Vida de Programador, essas tirinhas bonitas que contam o nosso sofrimento diário com programação. Quem de vocês é programador? Só para saber. Sinto muito. Então assim, aquelas coisas que a gente passa todos os dias, não sei por que os programadores passam pelas mesmas coisas em qualquer lugar, né? Por exemplo, o cara tá lá no computador, chega o chefe, o que você está fazendo? Eu estou programando. Ótimo, então vem aqui e me ajuda a carregar um armário. Não, mas peraí, não tem mais ninguém para te ajudar não? Não, os outros estão todos trabalhando. Por aí, né? Isso que a gente vive. Tem uma tirinha aqui que ela representa o dia a dia de um programador, alguns momentos na vida do programador. Aqui é o programador trabalhando, o programador relaxando, o programador pagando as contas, o programador namorando online, claro, o programador assistindo filmes, o programador comendo e o programador dormindo e sonhando com a solução do problema, certo? Quem é programador sabe, você passa o dia inteiro tentando resolver um problema, não consegue, fica batendo a cabeça naquele problema, não consegue. Quando que surge a solução do problema? Ou quando você está dormindo, ou quando você está tomando banho, certo? Que são as duas coisas que programadores menos fazem, né? E aí a hora que surge e tal, você tem que anotar, beleza. Então assim, o Vida de Programador, vocês já falaram que conhecem. Eu tenho feito ele desde 2011. Eu sou programador. As pessoas perguntam, você é programador mesmo? Eu sou programador, certo? Eu trabalhei um bom tempo com isso. Então eu sei essa situação que a gente passa de o meu código não funciona, eu não tenho ideia do porquê. Meu código funciona, também não tenho ideia do porquê. Bem básico. Eu não sou desenhista. Que me pergunta, você é programador ou só desenhista? Eu falo, não, eu sou programador e não sou desenhista. Eu sei manipular vetores, certo? Então, eu desenho com mouse ou com touchpad. O touchpad é bem bacana para desenhar. As pessoas perguntam, por que você não usa uma mesa digitalizadora? Eu falo, porque eu não quero estragar o desenho. Tá? Se for para desenhar na mão, me dá um papel, um lápis, eu consigo fazer aqueles desenhos de criança, sabe? Casinha, arvorezinha. E eu lembro dos meus desenhos de criança e é a mesma coisa. Tipo, eu não evoluí. Uma vez eu deixei o Guanabara bravo, não sei se conhece o Gustavo Guanabara. A gente foi num evento lá em Viçosa e aí a gente foi almoçar, ele pegou um guardanapo, ele, cara, faz um desenho aqui pra mim, assina que eu vou guardar. Eu falei, cara, eu não sei desenhar. Cala a boca, cara, desenha aí. Eu falei, não, eu não sei e tal. Aí eu expliquei toda a situação pra ele e tal. Eu passo vergonha quando eu desenho, mas tudo bem. Não vou contar a história de como que eu aprendi a manipular vetores, mas eu trabalho com o Inkscape, que é um tipo Corel, mexendo com vetores e tal, e é bem bacana de trabalhar. Eu sou formado em ciência da computação,
Quando eu estava na ciência da computação eu tinha cabelo. Eu estou terminando o mestrado em ciência da computação. Já entreguei a dissertação, agora é só defender. Então o mestrado é em ciência da computação também. Eu fiz a ênfase da graduação em engenharia de software. Aí o mestrado eu falei, eu quero ir para o outro lado, e eu fiz em otimização. Primeiro eu falei, engenharia de software você trabalha e depois passa para o computador. Eu quero fazer o computador trabalhar. Aí eu fui para otimização, né? Que aí você manda ele lá ficar calculando. Eu sou membro oficial da comunidade Ubuntu, certo? Eu trabalhei um bom tempo com a parte de tradução do Ubuntu para português brasileiro. Já ministrei bastante palestras sobre o Ubuntu, trabalhei bastante com grupos regionais e tal. E a parte mais importante, quando você vai se apresentar, você tem que mostrar as melhores coisas que você já fez. A parte mais importante que aconteceu na minha vida, eu apareci no Google Street View, né? Então eu estou aqui dentro do carro, não dá para ver na foto. O carro do Google me filmando, eu filmando o carro do Google, foi bem bacana. Então tá, vamos lá. Bom, o Vida de Programador, ele existe desde 2011. Eu tenho trabalhado com programação, trabalhado de verdade desde 2002, mais ou menos. 2002 é aquele começo de todo programador, aquele começo bem ruim, que você vai ver aqueles programas ruins, estraga o banco de dados do cliente, o cliente fica bravo e tal. Mas foi em 2002 que comecei a receber por isso. Então eu venho trabalhando com isso e, por estar nessa área, eu acredito que nós somos os primeiros a estar em redes sociais, a estar envolvido com essas coisas. E eu tinha um blog, na verdade ele ainda está lá, andrenoel.com.br, que eu falava de coisas gerais, falava de tecnologia, de Ubuntu. E aí eu vim trabalhando com o Twitter. Eu não lembro desde que ano, eu devia ter visto isso para falar para vocês, mas faz um bom tempo, eu já tinha uma experiência boa com o Twitter. E quando eu comecei o Vida de Programador, o Twitter foi muito importante para eu começar e para divulgar. E aí por isso que eu quis dar um enfoque maior para o Twitter nessa palestra, mas é uma ideia de redes sociais em geral. Então vamos lá. Bom, vocês conhecem esse rapaz bonito, né? A ideia da minha experiência com redes sociais, eu acho que foi legal, assim, tipo, é uma ideia parecida assim com a história do Bilbo. Por quê? Porque foi uma jornada inesperada para mim. Tipo, eu não imaginava que eu ia trabalhar tanto com redes sociais, eu não imaginava que eu ia trabalhar com vida de programador, eu não imaginava que eu ia ganhar dinheiro desenhando, certo? Eu achei que eu ia ganhar dinheiro trabalhando, normal, mas tudo bem. Então, assim, foi uma coisa totalmente inesperada. Eu nunca fiz um curso de mídias sociais, eu nunca fiz um curso de desenho também, eu nunca me especializei nessa área, mas eu aprendi coisas muito interessantes. E é uma coisa assim que, não importa o que a gente trabalha, a gente tem que aproveitar isso. A gente vive numa era assim que se você não está nas redes sociais, se você não sabe lidar bem, você acaba, às vezes, até estragando o seu negócio. Você acaba perdendo o contato com o público. Então, eu comecei o Vida de Programador quando eu trabalhava numa software house e já tinha vivido muitas histórias engraçadas e eu já tinha amigos que viveram histórias engraçadas. E aí eu comecei com uma ideia brilhante. Eu falei, eu vou fazer um perfil no Twitter, que eu quero fazer um perfil engraçado, para o pessoal dar risada e tal. Não pensava em ganhar dinheiro com isso, era para me divertir. E aí eu fiz um perfil, que eu não vou falar o nome do perfil, que ele já não existe mais, eu tenho até vergonha dele. Que a ideia era falar de coisas engraçadas, de tecnologia, de coisas assim. E aí eu falava coisas tipo, na época dos nossos avós, eles não tinham e-mail, mas eles respondiam as cartas mais rápido que a gente responde e-mail. Tipo, a comunicação era até mais rápida que a gente deixa e-mail depois e tal. Tá vendo? Tipo, não é engraçado, não deu certo. E aí foi um fracasso total. De agosto de 2010 a janeiro de 2011, eu consegui 3 seguidores no Twitter. O PG, que era o cara que trabalhava comigo, que meio que eu briguei. O André Noel e o André Noel 2. Eram os meus 3 seguidores no Twitter. E aí, em janeiro de 2011, eu mudei de empresa, eu voltei lá para Maringá, estava trabalhando com programação, e eu falei,
meu dia a dia é programação. Tipo, eu tô mexendo com programação o tempo todo. E aí, por que eu não faço então um perfil falando de programação? Um perfil engraçado e tal, mas focado em programação. E aí, o que eu fiz? Peguei o meu perfil no Twitter, apaguei todos os tweets, mudei o nome para Programador Real, mudei o avatar. Eu ia colocar o avatar para vocês que eu coloquei na época, eu esqueci. Vocês já viram um desenho de um programador típico que mostra a roupa que ele está usando, com descrição de tudo, um cabeludo? Alguém já viu isso daí? É bem clássico, eu usava isso aí como avatar no começo. E aí eu mudei o nome Programador Real, mudei a descrição e tal, e comecei a twittar sobre programação. E o pessoal me pergunta, por que você não criou outro perfil no Twitter ao invés de mudar? Eu não criei outro porque eu já comecei com 3 seguidores, né? Já comecei bombando. E aí, eu tweetava coisas assim, tipo, programar é a melhor coisa que se pode fazer vestido. Entenderam, né? Ou então, nem mesmo uma praia pode te impedir de trabalhar. Não, o bom de ser programador é que nem mesmo uma praia pode te impedir de trabalhar. E coloquei um link para uma foto do cara na praia, lá no meio da areia com o notebook e tal. E logo no começo eu tive um tweet que o pessoal gostou bastante, que é a conjugação do verbo programar. Vocês sabem conjugar o verbo programar? É assim: eu programo, tu programas, ele programa. Nós programamos, vós programais, e eles vendem o programa e ficam com o dinheiro. E foi assim, e deu certo, porque o pessoal começou a compartilhar, dar RT e tal. Eu divulgava no meu perfil pessoal do Twitter, eu divulguei, acho que no meu site pessoal, que estava com o Twitter novo e tal. E começou a crescer muito o número de seguidores. Eu não sei quanto que foi o crescimento no primeiro mês, mas no primeiro mês ali eu falei, eu posso aproveitar melhor isso aqui. Por que eu não faço tirinhas com histórias de programação? Por que eu não faço tirinhas sobre o que eu já vivi, sobre o que amigos viveram? Aí beleza, eu resolvi fazer tirinhas e um mês depois saiu Vida de Programador. Falei pra vocês que eu não sei desenhar, né? Eu tive um apoio do Vida de Suporte, conhece o Vida de Suporte? Eu entrei em contato com eles e falei, cara, eu quero fazer uma coisa parecida, mas diferente. Você fala de suporte, quero falar de programação. Então, tem problema se eu me basear no seu trabalho e tal? Aí eu falei, só que também eu não sei desenhar, você acha ruim se eu me basear no seu desenho? Aí ele falou, não, cara, vai ser legal, manda ver e tal. Beleza, e eu comecei o Vida de Programador. Então, o Vida de Programador, ele começou exatamente um mês depois do Twitter. Começou também a ter um alcance muito rápido. E o alcance, ele cresceu de uma forma que eu não esperava. Tá meio claro demais, não dá pra ver direito as imagens, mas tudo bem. Eu tinha uma palestra que eu fiz aqui na Campus Party em 2012, e que foi uma palestra legal que eu aproveitei por 2 anos em vários lugares. Eu fui modificando, fui mudando, mudou até de nome e tal. Mas era a minha palestra, como ganhei meu primeiro milhão com Vida de Programador. E é interessante, tipo, quando você vai fazer uma palestra, coloca um nome legal. Porque por causa do nome da palestra, eu fui entrevistado pelo Globo, pelo Baguete e tal. E aí eu falei desse começo, como que começou o Vida de Programador. Começou o site em 28 de fevereiro de 2011. E naquela época da Campus Party, eu estava quase 1 ano de site, 11 meses de site. Eu já estava tendo cerca de 1 milhão de page views por mês. E aí eu fui falar de como que eu ganhei o meu primeiro 1 milhão de page views. Aí eu não sei por que o pessoal... E aí foi interessante, porque aí eu fiz um levantamento assim de quanto tempo que levou para chegar nesse primeiro 1 milhão. Lógico, foi de zoeira, mas foi uma coisa interessante buscar isso daí. E eu vi que em 2 meses e meio chegou no meu primeiro 1 milhão. E eu não esperava isso de jeito nenhum. Por quê? Eu fiz o Vida de Programador para desestressar, para falar verdades que você nunca pode falar pessoalmente, para contar experiências que eu passei, porque assim, se você trabalha assim numa capital, é muito fácil você ter uma empresa grande, uma empresa boa, com os cargos bem definidos e tal. E eu moro em Maringá, eu trabalhei a maior parte do tempo em Maringá, e Maringá é uma cidade muito boa para trabalhar com programação e conseguir histórias para tirinhas. Por quê? Lá geralmente a gente é registrado como anapropégua. Conhece o cargo anapropégua? É o analista, programador e filho de uma égua. É o cara que faz tudo. Então eu trabalhava como? Eu trabalhava com programação, com suporte telefônico, com instalação no cliente, com a instalação de servidores. Eu tinha que dar manutenção em servidores, instalar servidor de e-mail, servidor de FTP, aquele monte de coisa. Tinha que cuidar da limpeza do lugar. Teve uma vez até que o chefe mandou a gente caçar um rato, mas tudo bem.
Então assim, se faz tudo. E aí eu consegui histórias muito boas assim na vida, e eu queria contar essas histórias, contar algumas coisas assim. E logo, até pela experiência do Vida de Suporte, que o pessoal tinha já uma experiência de mandar histórias, eu comecei a receber muita história de outros programadores por aí, que começaram a mandar histórias do que eles viveram. E foi um crescimento muito rápido, porque é muito legal essa interação. Tipo, eu fazia história, o pessoal me mandava, eu fazia história que eles mandavam, e começou a crescer assim, uma certa comunidade em volta do site. E eu digo que é uma comunidade unida pela dor, né? Que a gente passa pelas mesmas coisas. E o alcance foi muito rápido. Então, em 2 meses e meio, eu tive um boom, assim, que deu assim, 1 milhão de page views. Eu fiz um levantamento e vi o quê? O meu crescimento assim, de acesso foi basicamente pelo Twitter, certo? Eu não usava muito o Facebook naquela época, eu não tinha o Facebook do Vida de Programador. Então foi tudo o boca a boca, certo? Não físico, legal? Foi assim, coisa do pessoal que está trabalhando. Quando você trabalha em vários programadores, é muito clássico. Você viu besteira, você tem que mostrar para o cara do lado. Então isso ajudou também a crescer muito rápido o alcance. Então o cara vê uma tia, dá uma olhada aqui e tal. Então, redes sociais, esse boca a boca. Eu tive uma ajudinha também do BR Linux. Conhecem o BR Linux? Quando eu lancei a tirinha número 25, que é a tirinha da lógica de programadores, das batatas e dos ovos, não vou contar agora, eu mandei lá pro Augusto, falei, cara, eu tô com um site que não é específico de Linux, mas é de tecnologia, o que você acha de divulgar lá, falar que eu criei o site? Aí ele me respondeu, ele falou, não, cara, legal, eu já tô acompanhando, eu acho muito legal. Eu falei, pô, o Augusto Campos e tal. E aí ele divulgou lá também, teve um pico de acesso, aí começou a crescer. E o crescimento de acesso de público foi basicamente assim. Eu não paguei nenhuma publicidade, não que eu seja contra, eu sou desorganizado. Várias vezes, já receberam aquele cartãozinho de $100 do AdWords? Eu falava, meu, R$100, né? R$100 do AdWords. Eu falei, vou aproveitar agora, eu vou anunciar. Aí expirava. Recebia outro, vou anunciar, expirava. Então, fui passando. E aí foi o quê? Foram as redes sociais. Por muito tempo, o Twitter foi carregando assim, a divulgação. Depois eu criei um perfil no Facebook. Ficou legal e tal. De repente, o Facebook virou um monstro. Que aí eu divulgava no Twitter e no Facebook e ficava olhando lá os acessos, né? Aí o Facebook começou a crescer muito mais o alcance. Aí o nosso amigo Mark começou a sacanear as páginas. Aí começou a cair o alcance do Facebook, mas tudo bem. Mas foi basicamente isso. Então, o Vida de Programador, ele existe até hoje graças às redes sociais. O alcance que teve até hoje foi graças às redes sociais. Até onde chegou o Vida de Programador? Beleza. O Vida de Programador, eu digo assim, que eu tive um alcance maior do que eu esperava, porque eu olho no mapa, é muito legal ver que chega no Brasil inteiro. Chega em outros países de língua portuguesa, tipo, o pessoal de Portugal acompanha, já recebi histórias de Portugal, tem gente, e é muito legal você ver no Analytics, gente de países que não falam português também acompanhando, e é muito legal que todo lugar que eu vou dar palestra, eu pergunto, quem conhece o Vida de Programador? E a maioria conhece, então foi um alcance maior do que eu esperava. E em 2011 mesmo, se eu não me engano, eu comecei com a internacionalização das tirinhas. Eu comecei a traduzir tirinhas e eu comecei uma coisa louca, extremamente louca, que eu não recomendo que vocês façam, que eu fiz o quê? Eu traduzi tirinhas para o inglês, o pessoal começou a gostar muito, eu tive acesso do mundo inteiro, e aí chegou um cara se propondo a fazer tradução para espanhol e um outro para italiano. Então, por um tempo, eu levei o Vida de Programador em português, espanhol, italiano e inglês. Não recomendo que vocês façam isso logo de cara. Se organizem. Tanto que o italiano eu consegui carregar muito pouco, porque o cara mandava a tradução. O espanhol foi um tempo maior e tal. Até hoje o cara me cobra de voltar a fazer em espanhol. E o inglês foi o que durou mais, só que está parado por causa do mestrado. E agora eu estou no esforço de já traduzir algumas tirinhas. Semana que vem eu vou voltar com força no site em inglês. Que aí, o que aconteceu? Eu tive um alcance de todo lado. Eu tive um alcance muito bacana. Eu vou falar um pouquinho dessa experiência com o site em inglês daqui a pouco. Eu vou deixar um pouquinho para depois. Mas a internet, ela dá um alcance para a gente que a gente não imagina. A gente, sem sair de casa, a gente pode alcançar o mundo. E isso é muito bacana. E aí eu coloquei aqui para exemplificar lugares onde eu já fui.
Então eu já passei por aqui, não, brincadeira. Com o Vida de Programador, isso abriu muitas portas. Além do alcance virtual, eu tive um alcance real, digamos assim. Por quê? Eu fui convidado já para muitos lugares para dar palestra. Eu já viajei pelo Brasil inteiro, assim, dando palestras, falando Vida de Programador. O pessoal quer saber específico dessa experiência com Vida de Programador. E isso eu digo que é tudo graças às redes sociais. Então eu passei por lugares bem chatos, tipo Recife, certo? Eu fui 2 vezes para Recife por causa de Vida de Programador. Eu fui para Viçosa, deixa eu olhar para aqui que eu vejo melhor. Aqui teve um evento muito legal da Intel aqui em São Paulo, que eles botaram uma tirinha do Vida de Programador ali, não é em tamanho real, sei lá, tinha mais de 2 metros de altura a tirinha, eu até que tirei lá na frente, botaram na parede. Campus Party, o Fizzly, o evento do Mercado Livre, aqui foi muito bacana, foi ano passado, foi a minha primeira experiência realmente com stand-up, que eu fiz um stand-up sobre programação para o encontro de desenvolvedores do Mercado Livre. Eu tenho parte do vídeo, senão eu já tinha publicado, eu queria ter o vídeo inteiro. O TDC foi uma experiência interessante, que eles pediram para fazer um desenho especial com vários dos palestrantes do TDC. Então, eu fiz para a versão de Porto Alegre, de São Paulo e de Floripa, o desenho de cada pessoa. O meu desenho, ele geralmente é a mesma coisa, tipo, programador, Alonso, PA, chefe e tal, aquela coisa assim. E aí eu comecei a desenhar pessoas, coisa que eu não tinha feito ainda. Então, pegando a foto das pessoas, desenhando, tanto que acabou ficando um desenho colorido, que eu não costumo fazer colorido. O pessoal elogia a minha técnica de desenhar em preto e branco, mas não é uma técnica, é preguiça. Então, assim, eu desenho porque é mais fácil, mas aí eu comecei a fazer desenhos coloridos e tal. Começou até a me dar vontade de fazer tirinha inteira colorida, aí eu fiquei com mais preguiça, não fiz. Mas foi uma ideia muito legal, que aí eu consegui fazer desenhos diferentes, o pessoal gostou impressionantemente, e foi muito legal que eu mandei o desenho, depois eles me pediram para separar cada personagem em um arquivo diferente, eu separei, e pouco tempo depois eu vi o pessoal usando no Facebook o avatar no meu desenho, eu falei, pô, que legal. Então, aí eu venho aqui na Campus Party também, às vezes eu olho, eu conheço essa pessoa, eu vou ver alguém que eu desenhei, porque eu peguei um monte de foto e tal. E foi uma experiência bacana. E também o TDC foi o meu recorde de tempo em um evento, que eu participei do evento durante 2 horas. Cheguei lá, coloquei o desenho e tal, eu não pude ficar mais tempo, já tive que ir embora. A Campus Party eu já tinha ficado 4 horas, mas eu bati o recorde no TDC. Inclusive, tá a Mayoga ali, que ela não ficou brava com o meu desenho dela, que eu cheguei lá a ficar. Vocês não vão entender o porquê, porque é muito subjetivo, mas eu desenhei ela como um Playmobil. Mas mesmo assim ela não ficou brava. Legal. Que mais? Aqui teve um evento em Alfenas. Esse aqui foi em Passo Fundo. E aqui, uma experiência única, eu posso que vocês nunca fizeram isso, eu conheci a terra da Xuxa. Eu fui em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, conheci a terra da Xuxa, tirei uma fotinha ali bacana. Eu conheci a casa onde a Xuxa cresceu, bem legal. Mas tudo bem. Inclusive o pessoal de Santa Rosa, cadê? Não tá aí. O pessoal de Santa Rosa nem gosta muito, que fala que a Xuxa nem dá as caras lá, não liga pra cidade e tal, mas ainda ficam, Xuxa. Mas tudo bem. E aí eu fui para vários lugares diferentes. Eu coloquei uma lista aqui, mais ou menos, assim, das cidades que eu já fui, e coisas assim que eu não esperava ir. E aqui eu coloquei ali entre parênteses para lembrar, o primeiro evento que eu fui, por causa do Vida de Programador, por causa das redes sociais, eu nem fui exatamente para palestrar sobre Vida de Programador. Em julho de 2011, o site estava com menos de 6 meses de idade, teve o Fórum Internacional de Software Livre em Porto Alegre, e uns meses antes ainda, naquela época da inscrição, eu estava com vontade de ir e estava sem dinheiro. E eu queria ir para o FIS e estava sem dinheiro, eu falei, pô, que droga, não vai dar para ir e tal, eu fiquei naquela, né? Aí eu peguei e falei, vou jogar no ar, peguei e joguei no Twitter. Falei, gente, eu tô querendo ir para o FISLE, alguém quer bancar minha viagem? Só joguei isso aí, né? Aí, rapidinho, eu tive uma resposta. O cara, quem que você acha que é para achar que alguém vai bancar sua passagem? Falei, valeu, obrigado, eu precisava disso.
E aí passou, sei lá, passou um tempinho, entraram em contato comigo mesmo, falou, explica melhor, você está querendo ir para lá, você quer patrocínio? Eu falei, é. Aí o cara fez um acordo comigo, fechamos um patrocínio em troca de publicidade, ele pagou minha viagem e tal. Aí eu falei, ó, essa é a primeira viagem do Vida de Programador e tal. Aí eu fui pro FISB, comecei a trabalhar com essa parte de publicidade. Eu tinha começado um pouco antes, mas comecei a aprender coisas legais. E esse foi um evento que eu digo que foi o start comercial do Vida de Programador. Por quê? Eu aprendi muita coisa com a experiência lá, porque eu entrei em contato com gente boa que trabalhava com isso, com redes sociais, com publicidade na internet, e eles me deram uma dica, eles falaram, meu, você está fazendo um trabalho bem legal, aproveita para ganhar dinheiro com isso. Eu tinha uns amigos, o pessoal que trabalhava com PHP, pessoal de software livre, que uma noite eles falaram, a gente vai na churrascaria, vamos junto? Falei, beleza, fui junto. E foi a churrascaria mais cara da minha vida. Uma churrascaria em Porto Alegre e tal. E aí a gente foi lá comer, eu só descobri isso no final, mas tudo bem. E tinha um monte de gente, pegou aquela mesa grande, e um monte de gente lá conversando. E, tipo, de repente eu olhei assim, tipo, um monte de gente, mas tudo homem, tipo, só homem. E tipo assim, uma churrascaria em Porto Alegre, um monte de homem, Porto Alegre. E eu digo pra vocês que foi a melhor experiência da minha vida. Mudou a minha vida aquela noite. Não, não foi melhor não, mas foi uma coisa que realmente mudou minha vida. Não pense em besteira, por favor. Mas o que aconteceu? Eu lá, comendo numa boa, tava com meus amigos, e tinham os amigos dos amigos, dos amigos dos amigos. Então um monte de gente que eu não fazia ideia de quem era. E no meio da conversa, eu fui vendo que era gente que já trabalhava bem na área de web, de publicidade, de coisa em geral. E eu fiquei ouvindo a conversa, e eles falando, e eu prestando atenção em algumas coisas. De repente, o meu amigo do lado, ele virou e ele falou, esse cara aqui é o cara do Vida de Programador. Aí foi muito engraçado, que de repente eles, o quê? Você é o cara do Vida de Programador? Eu falei, sou, desculpa. Aí eles, não, cara, é muito legal, e começaram a falar um monte de coisa e tal. Aí eu falei, mas eu não sei assim, se eu vou dar conta de continuar, porque eu desenho mal, eu não sei desenhar, é um negócio bem tosco e tal. E aí um dos caras falou, não se preocupa com o seu desenho, se preocupa com a qualidade do conteúdo. Se tiver um conteúdo bacana, o negócio vai pra frente. Aí eu falei, beleza, isso já me ajuda. E aí ele começou a falar várias coisas, ele falou, foca no conteúdo, investe no conteúdo que vai ter mais acesso, com acesso você tem anunciante. E aí ele começou a dar um monte de ideia, falou ideia de crowdfunding, que até então eu nunca tinha ouvido falar, falou de como que eu podia aproveitar de publicidade, opções de publicidade e tal. Eu falei, cara, espera um pouquinho. Peguei um guardanapo, comecei a anotar de verdade, ficou uma aula ali, eu comecei a anotar um monte de coisa e tal, voltei para casa, comecei a implementar as coisas, e era tanta coisa que até hoje eu não consegui fazer tudo que eles falaram. E eu aprendi muita coisa, e uma coisa legal que o cara falou, ele falou, não se preocupa com o seu conteúdo, mas se preocupa com o seu público. Tipo, você tem que se preocupar com quem você está falando, você tem que se preocupar em quem você está alcançando, e isso, graças às redes sociais, a gente tem um canal muito bom para isso. A gente tem um canal que a gente está em contato direto com o público. Eu até costumo brincar, eu falei ontem ali pro pessoal, que eu trabalho no Vida de Programador numa equipe de 2 pessoas. Que eu faço os desenhos, eu faço o roteiro das tirinhas, eu faço contato com os leitores, eu recebo as sugestões, eu cuido das redes sociais, eu cuido da interação do pessoal, eu aprovo os comentários no site. Que mais? Eu faço a arte dos produtos e tal. E tem a minha esposa, que é a pessoa que recebe o dinheiro e decide como gastar. Então assim, eu gosto muito de fazer essa interação toda. Tipo, é uma coisa meio maluca. Tem muita gente que começa e já traz mais gente para a equipe para distribuir isso aí. Mas sei lá, eu acho que sou meio doido. Eu gosto de ter esse contato, com o público. Então, se você mandar um e-mail para o Vida de Programador, vai chegar para mim. Tipo, vai chegar na minha caixa de e-mail, eu vou responder. Eu vou responder assim, né? Tipo, às vezes eu não consigo responder tudo, mas eu vou ler, eu leio todos os comentários, eu gosto de ter um contato com o pessoal. As redes sociais é eu que cuido, então vocês podem falar. Às vezes o pessoal manda uma mensagem, eu queria falar com o administrador da página do Vida de Programador. Beleza, pode falar, mas é tudo eu mesmo. Legal? Porque eu gosto de ter essa interação. E aí, eu gosto de conhecer o público,
conhecer o que o público está vendo, ver o que está repercutindo, se está ficando legal ou não, que eu acho que é a parte mais importante do trabalho. Eu fiz muitos amigos por causa do Vida de Programador. Meu Facebook tem 2.400 amigos, a maioria eu não conheço, na verdade, mas eu fiz muitos amigos em eventos, certo? Gente legal, gente também tipo o Glenn, né? Então, todo tipo de pessoa, assim, e eu acho muito legal essa interação. E aí, por causa dessa interação, por causa do site inglês que eu falei pra vocês, eu tive um alcance dentro e fora do Brasil, eu tive uma experiência muito legal. Em novembro de 2011, eu fui num evento em Orlando, que foi um evento do Ubuntu, não tinha nada a ver com Vida de Programador, e foi tão chato assim, tipo, eles pagaram minha passagem, pagaram aquele hotel bacana e tal. E no evento tinha gente do mundo inteiro. E um dia eu estava conversando com o espanhol da Espanha, não paraguaio. E aí eu descobri que o cara conhecia o meu site, a versão em inglês, e eu descobri que eu quase matei o cara. O cara chegou pra mim, ele falou, cara, eu gosto muito do seu site. Eu li aquela tirinha das batatas e dos ovos, eu vou contar pra vocês, senão vai perder a graça. A tirinha é o seguinte, tá o programador e o PA conversando. Aí o PA, cara, eu nunca vou entender as mulheres. Aí eu pergunto, ninguém vai, mas por que você tá falando isso? Não, minha mulher mandou ir no mercado. Ela falou, amor, traz 6 batatas. Se tiver ovos, traga 9. Aí beleza, eu fui no mercado, vi que tinha batata, e eu vi que tinha ovos, e ela ficou brava que eu levei só as 9 batatas. Aí outra, vai entender, né? Tipo, bem a lógica de programador. E aí, esse espanhol, ele falou pra mim que leu essa tirinha, e não achou graça nenhuma. Ele falou, meu, qual é a graça e tal? E aí ele ficou olhando pra tirinha, ficou olhando, aí ele entendeu que ele não achou graça porque ele pensa igual o cara da tirinha. Tipo, ele falou, mas tá certo, tá, o que tem de engraçado? Ele falou que a hora que ele descobriu a graça, ele começou a rir, ele, cara, e eu tenho problemas de falta de ar. E aí eu comecei a rir, começou a faltar ar, e eu não conseguia respirar. Falei, pô, que droga, hein? Imagina matar um cara do outro lado do mundo. Mas eu achei muito legal porque essa interação, tipo, consegui expandir um pouco mais, e eu consegui ver que não é um problema de brasileiro, é um karma da profissão mesmo, né? Tipo, a gente passa por isso em qualquer lugar do mundo. E eu tenho o site programmerslife.info, que é o site em inglês, se alguém quiser ver, ele está meio desatualizado. Mas estou mudando para o domínio novo, olha que bacana. Programmers.life. Não tem um apóstrofo no endereço, tá? Mas programmers.life. Se você entrar agora, você vai ver, na verdade, o tema Dúvida de Programador, tá? Mas com as tirinhas em inglês. Eu estou modificando ele. Semana que vem eu quero lançar o novo domínio. Já tenho 83 tirinhas publicadas. Tenho algumas mais traduzidas para o inglês, que eu não publiquei ainda, mas tá para publicar. E foi muito legal, assim, tipo, ver que fora do Brasil também tem um público bacana. E é uma coisa assim que eu quis colocar para inspirar vocês também. Tipo, se você tem algum conteúdo qualquer, a internet permite você alcançar o mundo inteiro de forma fácil, certo? As minhas traduções de tirinhas, eu mesmo faço, e o meu inglês é bom para ler, mas não tão bom para escrever. Mas mesmo assim, tipo, eu faço. Às vezes alguém me manda uma correção, cara, você fez coisa errada, eu vou lá, corrijo e põe no ar. Porque o importante é fazer. Faz, vai adiante e tal, que você vai ter um alcance legal. E aí, o Vida de Programador, assim, proporcionando essas viagens, proporcionou também a primeira confraternização da equipe do Vida de Programador e Cônjuges, certo? Que eu falei para vocês da equipe que eu tenho. Então, a gente teve uma viagem bem chata proporcionada pelo Vida de Programador. Tudo bem. Tá vendo? Aqui é a equipe inteira e os cônjuges. Legal? Beleza. É só pra... Tudo bem. Bom, e eu já falei pra vocês que o básico é as redes sociais. Eu gosto de falar isso porque a gente vive numa era social. O que é a era social? A era social é a era onde a informação é transmitida numa velocidade mais rápida do que os seus pais conseguem acompanhar. Certo? Essa é a definição. Você está conectado a tudo. Você entende a tecnologia. Não são seus pais, você não vai aprender com eles, você vai ensinar eles. Você vai ensinar eles umas 30 vezes como que eles podem entrar no Facebook, mas tudo bem. Porque vocês dominam a informação, certo? Agora, aproveitem de um jeito útil, certo? A gente teve uma experiência muito boa, um aprendizado muito bom com o Orkut, certo?
Então vocês aprenderam o que vocês não devem fazer. Agora vocês podem fazer direito. Então aproveitem as redes sociais. Muitas empresas demoraram para entender as redes sociais e entrar direito nas redes sociais e fizeram muita mancada, queimaram a imagem delas mesmo. Mas tem empresas que não entenderam que para que serve o Twitter? Para zoeira. O Twitter é o Twitter da zoeira, né? Por quê? Tem ali, já viram o perfil do Pinguim do Ponto Frio? Ou Prefeitura de Curitiba? Quem segue a Prefeitura de Curitiba? Quem segue a Prefeitura de Curitiba e não é de Curitiba? Quando que você seguiria uma prefeitura de uma outra cidade? Tipo, pensa. Eles souberam fazer um marketing na rede social. Já viram aquelas brigas, tipo o cara colocando a Netshoes e a Centauro para brigar? Tipo, você tem uma coisa que se as empresas entenderem, vão saber lidar com a rede social e conquistar o cliente. Então, hoje, eu costumo dizer o quê? Você é amigo até de quem você não é amigo. Porque você não conhece a maioria dos seus amigos e você é amigo de empresas, certo? Você está conectado com empresas, você está conversando com uma empresa, certo? E se você se sentir sozinho, passa a reclamar da GVT, que eles sempre respondem automaticamente. Eles nunca resolvem nada, mas eles respondem. E aí, as redes sociais, eu queria só dar um enfoque, porque trabalhar com redes sociais, trabalhar com desenho que eu trabalho, é uma vida boa, digamos assim, mas não é uma vida boa, é trabalho. Porque rede social tem que ser levada a sério. Rede social não é você ficar na rede social, é você trabalhar na rede social, tipo, quando você está encarando como trabalho. Então, também, como um trabalho, exige várias coisas. Por exemplo, horário, tipo, não horário fixo, mas você tem que dedicar horário para isso. Com vida de programador, qual o horário que eu dedico para as redes sociais? Infelizmente, quase que 24 horas. Tipo, eu estou o tempo todo, porque eu estou no celular, eu estou respondendo e tal. Mas eu gosto de dedicar um horário para responder, para interagir, para falar bobeira também. Porque eu estou alimentando ali as redes sociais, estou alimentando informação. Se você tem um contato com o seu leitor, com o seu usuário, e você não publica nada, parece que você morreu, o cara esquece de você. Então você tem que dedicar a estar ali, estar presente, certo? Não importa o que você vai fazer, tenha ali uma presença. Você precisa da interação com o público, você precisa deixar a pessoa saber que ela tem um canal de comunicação. Você não precisa estar em todas as redes sociais, seria legal. Mas você precisa estar onde seu público está e onde é viável para ter essa interação com o público. O público precisa te achar em algum lugar. Hoje em dia é terrível você entrar no site de uma empresa, querer uma comunicação e não achar nenhum link de rede social, certo? Você acha o quê? Um formulário de contato que você acha que a pessoa nunca vai ler. Então, na rede social é uma coisa mais rápida, dinâmica. E uma outra coisa muito importante, paciência. É preciso ter paciência, por quê? Quando você está exposto nas redes sociais, as redes sociais são um certo chamariz para maluco, certo? Tem muito maluco que vai atrás de você, tipo, tem gente que começa a te perguntar um monte de coisa e tal. Não necessariamente maluco, mas no meu caso, eu tenho muita gente me perguntando, principalmente no fim de ano, pessoa pedindo ajuda com programação. E por que no fim de ano? Porque, me ajuda a resolver um problema e dá um problema de faculdade. Tipo, a pessoa quer que eu resolva alguma coisa pra ela. E aí, tipo, eu gosto de responder quando é respondível, digamos assim. Às vezes eu falo, gente, eu posso até dar uma orientação, mas eu não vou fazer o seu trabalho, eu não vou fazer as coisas pra você, eu não tenho como te ensinar programação. E tem gente que fica no pé, fica. Então você precisa ter paciência às vezes com o seu público, porque tem gente de todo tipo, isso é legal, certo? Uma coisa que a minha esposa, ela me ensinou, que ela fala, às vezes aparece gente com umas ideias tão absurdas, mas tão absurdas, você acha que o cara tá zoando, você acha que qualquer coisa? E a minha esposa uma vez ela falou, não, essa pessoa deve ter problema, tipo, problema mesmo. E não é legal você tratar mal uma pessoa que tem problema. Então, eu aprendi a tratar as pessoas assim, tipo, pensa, às vezes a pessoa está querendo se expressar e não consegue. Às vezes ela acaba sendo chato por estar querendo um contato e ela não consegue chegar de um jeito assim como a maioria consegue. Então, é uma paciência que você aprende a lidar com o público, que eu aposto que vocês fazem a área de TI porque vocês não gostam muito de lidar com pessoas, né? Mas a gente acaba vendo que em tudo a gente tem que lidar com pessoas. A gente tem que saber essa comunicação de um jeito legal.
E é uma coisa que fica prazerosa depois, você aprende a lidar. Eu fiz muitos amigos, eu fiz amigos malucos mesmo, então tem gente que gosta muito do trabalho, e aí você acaba caminhando. Teve um cara uma vez que foi uma experiência legal, que o cara mandava umas mensagens muito absurdas, muito absurdas. Aí eu comecei a conversar com ele, mas o cara começou a ficar meio agressivo, ficar ofendendo e tal. E o cara começou a fazer ataque de DDoS no site. O ataque de DDoS, não sei se todo mundo sabe, é aquele ataque de negação de serviço, que ele manda muita requisição de acesso, que aí as outras pessoas não conseguem acessar. E eu já tive problema muitas vezes com isso. O pessoal não conseguia acessar porque estava sobrecarregado. E eu comecei a conversar com o cara, e o cara usava uns perfis assim de mangá, e o cara falava umas coisas meio do além e tal, e eu conversando. E aí eu falei, meu, por que você está fazendo isso? O que eu te fiz? Fala sério. Vamos conversar. Eu fiz alguma coisa que te ofendeu? Eu te ataquei de algum jeito, de alguma forma? Aí o cara falou pra mim, ele, não, cara, na verdade o problema sou eu não sei, eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém pra conversar. Ele falou uma coisa assim. Aí eu falei, não, cara, mas eu te fiz alguma coisa mesmo? Ele falou, não, cara, tá tranquilo. Se você me deixar na rede social aqui, eu paro o ataque. Eu falei, tá bom. Aí o cara parou o ataque, apagou o perfil dele, eu nunca mais consegui falar com ele. E era uma coisa que o cara queria conversar. Eu falei, pô, que experiência meio diferente, que eu não esperava, né? Então, é uma coisa assim... é uma história legal, né? O cara te ataca, faz amizade. Eu já tive uma experiência, o cara vir me assaltar na rua, eu fazia amizade com ele, ele me devolveu o dinheiro e tal. Mas tudo bem. Esse é o lado bom de ser corintiano, né? Mas tudo bem. Então assim, você precisa lidar nas redes sociais pensando nas pessoas. Tem pessoas por trás, certo? E eu tô caminhando pro final, mas eu queria assim falar pra vocês, tipo, as pessoas me perguntam qual que é o segredo pra eu ter alguma coisa, uma rede social, um site, uma fanpage que bombe, que tenha bastante acesso, que eu consiga viver disso. Bom, se é segredo, é segredo. Eu não vou contar, vou passar pra frente. Não é brincadeira. O segredo básico é o quê? É a sua ideia. Você precisa de uma ideia. Eu tive uma ideia de fazer o Vida de Programador. Eu não tinha a menor ideia de que ele ia chegar no jeito que chegou hoje. Mas é uma ideia. Se você tem uma ideia, valorize essa ideia. Eu conheci um cara que ele falava o seguinte, ele falava, eu tenho uma opinião que eu valorizo muito, porque se eu não valorizar, ninguém vai valorizar. Então assim, você tem que valorizar a sua ideia e investir nela. Pode ser que seja uma ideia boa, pode ser que seja uma ideia ruim, mas é a sua ideia. Agora, que ideia que eu posso ter para fazer algo de sucesso? Não faço ideia, certo? A maioria das coisas que dão certo, elas surgem, legal, valeu. A maioria das coisas, elas surgem assim, de alguma ideia que parece que não vai dar em nada, mas você investe e descobre que o negócio assim, sem querer, cresce, vai além e tal. Eu até pensei em fazer uma palestra assim, como dei certo sem querer, mas achei que ia ficar estranho, tipo, como dei certo. Por quê? Eu tinha uma ideia, que eu falei pra vocês, perfil no Twitter, que deu errado totalmente. Eu mudei e deu certo. Como? Deu certo. Eu tive alguns aspectos que me ajudaram muito. Por exemplo, meu público-alvo é um público muito bom. Por quê? É um público conectado o tempo todo. Então eu publico tirinha 4 da manhã, tem gente lá pra ver. Então o pessoal está o tempo todo vendo, divulgando e tal. Isso ajudou muito o site. Mas também eu não sei porquê, a maior parte do acesso vem de segunda a sexta, das 8 às 6. Eu ainda não descobri o motivo. Mas você vai ter uma ideia que, por algum conjunto de fatores, pode dar certo. Você tem que investir e descobrir essa ideia. Agora, qual ideia, ninguém pode te dizer. Você que vai descobrir isso daí. E, de onde vem o dinheiro? O dinheiro, basicamente, eu costumo dizer o seguinte. Se você quiser trabalhar com publicidade na internet, é um ramo muito bom. Porque tem muita gente com muito dinheiro sem saber onde colocar o dinheiro, né? Então eles falam, por favor, deixa eu anunciar no seu site. Não, brincadeira. Conhece o Max Geringer? O Max Geringer dá dica de negócios. E uma vez ele falou, se a sua empresa está em crise, corta custo, corta gasto, corta despesa. Corta despesa de material, corta despesa de pessoal, vai cortando. Corta até o cafezinho, mas não corta publicidade. Aí eu falei, se ele mandou cortar até o cafezinho é porque é sério mesmo. E é isso, as empresas precisam de publicidade, elas precisam de um lugar para anunciar. Não é o ramo de todo mundo aqui, mas no meu caso,
eu consegui um público que é um público muito legal de anunciar. Por quê? É um público quase que homogêneo, é um público que gosta de tecnologia. É um público que, se você anunciar uma coisa de tecnologia, vai ser mais fácil de pegar do que se soltar num portal que tem todo tipo de gente. Então, com a quantidade de acessos, as empresas percebem que o seu site tem uma visitação, elas vão querer anunciar ali, certo? Inclusive, assim, esse negócio de nicho de mercado é interessante, porque uma vez eu tive contato, um cara entrou em contato comigo que ele queria anunciar na Vida de Programador, acabou não indo pra frente. Mas ele falou, cara, o seu público, acho que é o público ideal pra mim. Eu falei, o que é o seu trabalho? Ele, não, eu tenho um curso sobre como conquistar as mulheres para pessoas que não têm interação social muito boa. Eu falei, pô, bacana, hein? Muito bom. Então, assim, é um ramo legal, é uma área legal de investir, se vocês quiserem, vale a pena. E aí, falando em redes sociais, é uma coisa interessante, eu comecei no Twitter, o Twitter é uma rede social que eu gosto muito, é uma rede social muito rápida, porque é 140 caracteres, é tão rápida que você consegue acessar até se você usa Team, certo? Mas o pessoal começou a migrar para o Facebook. Não, eu esqueci de uma coisa importante. Agora perdeu a graça da piada, mas tudo bem. É uma boa parte de onde vem o meu dinheiro. Eu faço o seguinte, eu ligo numa empresa e falo, eu tenho uma história aqui da sua empresa, deposita na minha conta que eu não publico ela. Bacana, né? Essa técnica foi inventada no século II a.C. Não, foi antes. Mas tudo bem. Eu costumo dizer o quê? Que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Por isso que as pessoas migraram tanto para o Facebook, certo? Deixa eu mudar, senão ninguém presta atenção em mim. E um vídeo vale 24 imagens por segundo. Então faz as contas aí. Eu estou investindo em vídeos agora. O YouTube também é uma rede social, também é uma área que eu estou investindo. Então, entrem lá e se cadastrem em youtube.com/programadorreal. Vocês vão ver coisas muito boas e coisas muito ruins. Legal? E aí eu tenho um clipezinho aqui que também ficou ruim, mas eu vou passar para vocês. Bem-vindos a mais um vídeo de programador. Bem-vindo 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 a mais um vídeo de programador. E hoje o vídeo é muito especial, porque hoje também é o dia do programador. Deixa eu falar errado. Hey! The rhythm of the night, the night, oh yeah. O meu objetivo é pegar uma câmera, qualquer que seja, e falar qualquer coisa que seja. Baby, 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 oh, baby. Eu vou tirar todo o chocolate. Então, agora eu estou investindo mais na parte de vídeo, porque eu cheguei a uma conclusão que eu falei, eu trabalho com tirinhas, as pessoas veem meu desenho e tal, não é justo eu não compartilhar com o mundo essa beleza. Então eu comecei a gravar vídeos. Que a ideia é um videolog, falar de alguma coisa, falar de tecnologia, falar de coisa que não tem nada a ver. Eu comecei uma série de videoaulas, o pessoal me pede, faz videoaula sobre programação. Eu falo, não, programação não, porque eu estou focando no humor, programação, tem muito curso bom por aí. Mas eu comecei a fazer videoaulas sobre gambiarras, certo? Já tem a primeira videoaula lá. E agora eu estou começando também, inscrevam-se no UFP. O que é o UFP? Ultimate Fighting for Programmers. Eu vou fazer um Ultimate Fighting com programadores, que a ideia é colocar programador contra programador para brigar até a morte via Hangout, certo? Então você não precisa sair de casa, não precisa fazer nenhum esforço físico, certo? A ideia é o seguinte, quando eu publico uma tirinha tem muita briga nos comentários por qualquer coisa, linguagem, tecnologia, etc. Então vamos brigar num lugar legal, onde todo mundo vê. Então você quer defender uma linguagem, quer defender alguma coisa? Defende lá no UFP. E aí o pessoal pergunta, pô, mas no que contribui você colocar a gente pra brigar? Em nada, tipo, não contribui com nada, mas é divertido. Tipo o UFC, tipo, não contribui com nada, mas todo mundo quer ver sangue. Aí coloca lá o pessoal pra brigar. Então, vidadeprogramador.com.br/UFP, você já pode se inscrever lá, certo? Assine o canal e etc. E pra onde mais eu vou agora? Tipo, eu falei de onde eu cheguei por causa das redes sociais. Não sei, eu digo que eu vou ao infinito e além. Beleza, gente. Aí é o seguinte, notícia boa.
Eu tenho 3 livros para sortear. E eu tenho... Quem não ganhar livro vai ganhar um marcador de página, para vocês comprarem o livro e colocar no meio do livro. Legal? Beleza? E eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Tá, o microfone... Ah, tá aqui com ele, né? Aqui na frente, ó. Só uma coisa. Só para já fazer uma propaganda também de um aplicativo de um amigo meu. O legal de ser programador é que você tem um problema e você consegue resolver o seu problema, né? Ele foi dar uma palestra uma vez e ele não gosta dessa parte de sortear. Ele falou, como que eu vou sortear? Aí ele criou um programa, deixa eu ver se eu tenho aqui, sorteio Bluetooth. Então qual que é a ideia? Vocês ativam o Bluetooth de vocês, qualquer Bluetooth, não precisa ser um modelo específico de Android e tal. Eu vou ler os Bluetooths de vocês e aí eu vou sortear entre vocês, legal? Como nem todo mundo tem Bluetooth, eu vou sortear de jeito diferente também, mas pode perguntar. Tá desligado aqui, ó. Então vai ativando o Bluetooth, ele já começou a ler aqui. Como aqui é muito grande também, pode ser que eu pegue alguém que nem está aqui, mas tudo bem. Oi. Financeiramente, está valendo mais a pena o vida de programador ou a programação? Legal. Boa pergunta. Como eu falei para vocês, eu trabalhava com programação em Maringá. Então é muito fácil alguma coisa valer mais a pena. Maringá paga muito bem. Mas está valendo mais a pena. Bem mais agora. Com 6 meses de site, eu deixei a empresa que eu trabalhava, não por vontade própria. Eles deram reformulações, e pouquinho depois já comecei a receber o mesmo que eu ganhava com programação. E aí com o tempo começou a melhorar isso daí. Então está valendo a pena. Perguntas? Eu vou andar aqui no meio só para pegar o Bluetooth de vocês. Vai lá, ativem, ó, já pegou 26 dispositivos. Tem mais, hein? Alguma pergunta? Desculpa, não tinha visto. Você pensa em voltar a trabalhar com programação? Legal. Na verdade, eu não parei de trabalhar com programação. Eu estou trabalhando programação para mim, que é o mais legal. Usei bastante no mestrado agora. Então a ideia é eu trabalhar para mim mesmo. Se eu conseguir manter assim, vai ficar legal. Mas eu não estou fechado assim de não voltar a trabalhar com programação. Também tem a possibilidade de dar aulas, né? Eu estou terminando o mestrado. Eu já dei aula na faculdade lá na Universidade de Maringá por 1 ano de colaborador. Foi bacana. Eu falava para meus alunos que é legal dar aula, que você fala o que quiser, eles acreditam, né? Então é uma possibilidade também. Ó, gente, dando aula eu sou um pouco mais sério, tá? 62 dispositivos encontrados. Perguntas? Diga. Por que você parou de fazer paródia? Legal. Tipo do Rei do Camarote lá? Tá. Entendi. Não, eu ia falar que na verdade eu não parei de fazer porque foi uma coisa esporádica mesmo. Foi uma coisa assim, surgiu, deu ideia de fazer, eu fiz. Eu estou querendo fazer outras coisas também, mas eu acho legal assim, aparecer alguma coisa a fazer. Mas como o meu tempo para gravar vídeo também ficou bem apertado com o mestrado, eu fiz pouca coisa. Mas eu estou querendo fazer coisas legais. Ontem eu troquei uma ideia muito legal com o Murilo Gun, então talvez algumas ideias ali sejam bem aproveitadas, mas está aberto a isso. Diga, lá no fundo. Quantas sugestões de tirinhas você recebe em média por dia e como Legal. você seleciona essas tirinhas? Tá, em média por dia eu não sei dizer, mas uma vez eu fiz um levantamento do que eu já publiquei e do que eu recebi, e eu publiquei cerca de 10% do que eu recebi. Então é bastante coisa. E a seleção é totalmente subjetiva. Eu pego para desenhar uma tirinha, geralmente no dia que eu vou publicar, eu faço a tirinha e já publico. E aí depende do humor, depende de como tá. Às vezes eu pego uma tirinha recente, às vezes eu vou fuçar nas sugestões antigas. Às vezes eu vejo uma sugestão legal, eu guardo em algum lugar para ver depois.
não tem uma ordem. A ideia básica é a seguinte: se eu vi e gostei, eu faço tirinha. Mas não tem critérios muito bem definidos. Tem tirinhas também que eu já não fiz porque... Sabe aquela tirinha que você fala, meu, isso aqui é engraçado, mas é engraçado muito específico para uma área, então às vezes não vale tanto a pena. Fala. Você já tomou algum processo por publicar uma história real e Legal. o cara vinha atrás? Perguntaram a mesma coisa ontem. Não, eu nunca recebi no processo, por favor, não dê ideias, tá? Eu nunca tive nenhum problema. A única coisa que já me pediram para tirar o nome da tirinha, o cara mandou, falou, eu mandei a sugestão, mas tira o meu nome de lá, porque pode me dar problema e tal. Coisa do tipo. E teve uma história engraçada, que um cara pegou uma tirinha minha, modificou, aquelas modificações bem toscas, que fica tudo serrilhado e tal, fez uma piada interna no trabalho, zoando com o chefe, só que zoando assim, ofendendo o chefe, e compartilhou lá, e chegou no chefe. Aí o que o chefe fez? Pegou e ameaçou processar o Vida de Suporte. Aí o André Farias do Vida de Suporte entrou em contato comigo e falou, cara, dá uma olhada que fizeram com essa tirinha. Aí eu olhei e falei, não, pode deixar processar, é pra você mesmo. Mas tipo assim, não tinha como processar porque não fui eu que fiz, foi uma modificação. Então por enquanto tá tudo tranquilo. E em todas as tirinhas eu cuido para mudar nomes, locais e etc, para não ter nenhum problema mesmo. Tá, beleza, só te fazer uma pergunta. Já vai ter outra logo em seguida, né? Tem mais de 5 minutos. Ah, então tá, pode. Que eu ainda vou fazer o sorteio. Da onde saiu a ideia do estagiário? Estagiário, legal. O Alonso, quando eu comecei o Vida de Programador, eu comecei a colocar o sobrinho do chefe. O sobrinho é um sobrinho cabelo enrolado e tal, que sabe quando você trabalha com o filho, com o sobrinho e tal, aquela coisa. Mas o Alonso ficou tão legal que todo mundo começou a gostar mais do Alonso que do programador. Então o sobrinho quase não aparece mais. Toda empresa tem um Alonso, certo? E aí eu fiz meio que homenagem ao cara que trabalhava comigo. Teve uma vez que a gente, eu colocando as coisas no Twitter, comecei no Twitter, eu publicava um post, ele lia em voz alta, publicava um post, ele lia em voz alta, e tava enchendo o saco. Aí eu peguei e escrevi no Twitter, tudo que eu escrevo no Twitter o cara do lado lê em voz alta, parece que eu não li ainda. E aí ele pegou e leu isso em voz alta. Aí eu falei, meu, aí virou uma tirinha também, já aproveitei, aí foi bacana. Foi baseado, na verdade, todos os personagens assim acabam sendo baseados em alguém, só que acaba sendo também uma mistura, tipo, de vários estagiários, mas eu fiz ele, o Alonso ele é um pouquinho meio esticado, cabelo preto, foi meio que homenagem. Legal. Tá, eu vou fazer o sorteio rapidinho, certo? Eu vou sortear 2 aqui por Bluetooth e um diferente em homenagem a quem não tem Bluetooth. Eu ainda não sei como sortear. Leu aqui 108 Bluetooths, eu acho que já pegou bastante. 109, 110, 111. Tá, eu vou sortear. Então aqui, ó, ele faz um random. Sorteia. O duro é se você não colocou o nome no seu Bluetooth, vai ficar difícil. Nossa. Alguém lê isso aqui pra mim? São umas letras estranhas. N ao contrário, T-A... É você? Vem cá, prova. Mostra o celular. Muito bom, o cara é russo. Pode vir aqui na frente, legal. Gente, eu vou tirar uma foto com quem ganhar para mandar para a Novatec, que é eles que estão doando os livros para a gente sortear. Mais um. Vamos lá. Oh, eu apertei no pesquisar, é sortear. Vai lá. LG Queiroz. Quem é LG? Beleza, traz seu celular. Muito bom. E alguém sugere um jeito de sorteio do último livro? Hã? Vai estragar. Vamos lá, fazer uma pergunta difícil. Eu não sei fazer pergunta. Vou jogar. Legal, gente. Gente, obrigado, tá? Eu tenho o marca-página, quem quiser, eu ia distribuir, eu esqueci, mas pode pegar aqui na frente. Legal, brigadão. A gente vai ter que liberar aqui para a próxima palestra, então se quiser conversar comigo, a gente pode ir ali. Legal. Oi? Ah, tá, o livro. Obrigado.
O livro está à venda no site da Novatec, em livrarias, e aqui na campus não veio, mas tem um representante onde pega o ônibus na rua Guatacara, alguma coisa assim, 255. Certo? É o lugar onde sai o ônibus para campus. Tem um cara vendendo o livro lá também, os livros da Novatec. Ele montou lá um banquinho, legal. Obrigado, gente. Eu tô por aí até o final da tarde. Se quiserem conversar comigo e tal.